Falar então sobre inovação na base da pirâmide e a necessidade de se inovar. E aqui na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, a gente acredita que a gente tem um papel nisso também, que é trazer inovação para dentro da educação e para dentro das escolas e trabalhar na formação dos alunos com esses conceitos de inovação, de empreendedorismo. Se a gente quer que os alunos das escolas públicas saiam das escolas públicas e estejam preparados para trabalhar em ambientes que são cheios de mudança, no mundo que tem uma mudança cada vez mais frequente, com problemas cada vez mais complexos. Então, a gente precisa trabalhar essa ideia de inovação e o conceito de inovação e de empreendedorismo cada vez mais dentro das escolas, e não criar uma disciplina sobre empreendedorismo, talvez uma eletiva sobre empreendedorismo, mas que a ideia de se empreender, que o aluno possa criar o projeto de vida dele, que ele possa ter um sonho, que ele possa construir objetivos e metas, e que ele se sinta capaz e preparado para atingir esses sonhos e metas. Isso tudo tem que ser trabalhado na escola, junto com todo o resto que a gente tem que trabalhar. Todas as disciplinas, a questão dos não cognitivos, da inteligência emocional, da resiliência, da perseverança, enfim. Há um monte de coisas que a escola pública atual precisa enfrentar e dar conta. E a gente sabe que a gente está bem distante disso. A educação pública no Brasil tem resultados horríveis, né, em testes tanto internos, Prova Brasil, Enem, etc., quanto em testes externos, como o PISA. E a gente precisa acelerar a mudança e melhorar a qualidade da nossa educação pública. E, para isso, a gente acredita que a inovação tem um papel fundamental. A gente pode ter duas telas aqui. Numa tela a gente trabalha com o nosso feijão com arroz, com melhorar a infraestrutura, melhorar o processo de desenvolvimento profissional dos professores, melhorar a infraestrutura das escolas, etc. E aqui do outro lado a gente pode criar novas ferramentas e novos processos que auxiliem a acelerar esse feijão com arroz. Ou seja, a gente acredita que nas redes de educação é super necessário que a gente inove em currículo, em método, em gestão, que a gente comece a se questionar. Esse formato de escola funciona? Esse formato de escola que está aí? Né? Existe uma grande discussão, que é um formato que tem séculos já e que não muda, que transforma os alunos em pessoas passivas, que tem que calar a boca, que tem que ouvir, que tem que copiar, ao invés de transformá-los em pessoas atuantes e que acreditam em si no próprio potencial. E, a partir daí, a gente decidiu, então, em discussões com alunos e professores, recriar a escola, um conceito de escola. Nesse novo conceito de escola, a gente coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem. Então, o itinerário formativo de cada aluno é personalizado, é individualizado. O que eu conheço de matemática, português e inglês é bem diferente de vocês, e as minhas capacidades também com relação à inteligência emocional, o quanto que eu cuido da minha saúde, o quanto que eu sou desenvolvido ou não filosoficamente, etc., é bem diferente de vocês. Então, o meu processo de formação é muito diferente, e diferente de todos que estão aqui. E por isso eu preciso de um processo de formação que seja personalizado para mim. E essa escola precisa dar conta disso. E esse novo conceito de escola, ele até em Escola da Ponte foi uma inspiração, mas não pode ser só para uma escola. Precisa ser um novo modelo de escola que consiga ganhar escala, que a gente possa ter daqui a pouco 100 escolas, e depois 200, e depois 500, e depois 1.074. A gente tem 1.074 escolas no Rio de Janeiro, aqui na cidade do Rio de Janeiro, tem 600 mil alunos, 40 mil professores, e esse novo modelo ele precisa ganhar escala. E a gente chegou a um novo modelo, a gente está na 5ª semana do primeiro piloto, na primeira escola, que é dentro da Rocinha. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho que a gente está fazendo aqui no Rio, vocês estão super convidados a irem até as escolas ou até a secretaria com a gente. Vamos passar agora para os nossos convidados aqui. Então, o Daval vai falar, ele é sócio fundador da CRI e da PIPA, e vai falar um pouco também sobre essa questão de inovação na base da pirâmide. Vamos lá. Bem, primeiramente, eu queria agradecer o convite a Camila e o pessoal da Endeavor. Vou falar rapidamente sobre o meu background, mas queria pegar vários ganchos que você me deu para poder fazer um pouco disso. Mas, enfim, a CRIA e a PIPA são duas empresas voltadas para inovação e criação de novos negócios voltados
para impacto social, para transformação social e ambiental. A CRIA é uma empresa que atende mais o mundo corporativo, então é mais uma consultoria, e a gente trabalha hoje com Coca, Natura, TIM, Brastemp, Consul, enfim, umas empresas grandes, tentando ajudar essas empresas a criarem novos negócios com a base da pirâmide, que impactem positivamente o meio ambiente, etc. E a PIPA é o que é chamado de aceleradora, ou seja, uma empresa que incuba novos negócios, então é mais voltado para o público empreendedor, e é uma empresa nova, tem só 8 meses, mas a gente está com 4 empresas investidas, talvez dê para falar um pouco delas também. Mas o que eu queria falar, principalmente, é que usando esse trabalho seu, aliás, parabéns, isso é algo inédito, acho que temos que reconhecer que esse tipo de iniciativa no Brasil está chegando, talvez atrasado, né? Você chegou recentemente à secretaria, mas, enfim, é um país que está precisando, como o Daniel Izzo estava falando hoje, é um lugar fértil para inovação e para negócios na indústria de Impact Investing. Mas, mais do que isso, eu queria falar um pouco sobre a abordagem que vocês adotaram, que, para mim, tem tudo a ver com a forma em que a gente tenta trabalhar também, que é uma combinação de pensamento top-down, né, de cima para baixo, e bottom-up. O que isso significa? De um lado, no mundo de educação, vocês olharam que tem vários frentes de trabalho, tem conteúdo, tem ferramentas, tem metodologia e tem gestão, vamos dizer. São 4 dos pilares mais importantes. Isso é um olhar mais baseado em estratégia, mais baseado em ferramentas, em olhar para aquele problema de cima para baixo e dizer essas são intervenções que podem ser feitas. Mas, ao mesmo tempo, vocês olharam para o aluno, para o professor, para o diretor da escola e focaram em criar coisas voltadas para essas pessoas. Então, é uma abordagem que a gente fala que não é desenhar para ninguém, mas é desenhar com as pessoas. Então, acho que tanto no mundo de empreendedorismo quanto no mundo de negócios grandes, a gente sempre tenta fomentar essa abordagem que as empresas não chegam com ideias mirabolantes delas, que elas bolaram atrás de portas fechadas, mas, de fato, que o processo de criação de novos negócios voltados para um público que nunca foi alvo de inovação corporativa tem que ser uma abordagem que combina essa abordagem mais estratégica, mais tecnológica, vamos dizer, com uma abordagem que realmente começa a entender as pessoas, trabalha com as pessoas e elas fazem parte do processo da inovação. Então, a gente tenta fazer isso tanto no mundo corporativo, através de várias metodologias que aproximam as empresas com esses públicos. 75% dos projetos de inovação que começam com ideias que parecem ser geniais fracassam. E 99% dos projetos que dão certo são projetos que começam com problemas que valem a pena resolver. Então, essa abordagem que busca primeiro identificar necessidades potenciais, coisas realmente que valem a pena fazer, tende, né, isso é um estudo de mais de 6 anos, que envolveu mais de 250 empresas, desde a Disney, a Coca, a Apple, Google, todo mundo participou desse estudo. E está falando claramente que a gente tem que mudar esse processo tradicional de criação e de inovação, que é planejamento estratégico, 7, 8 meses, 9 meses você faz planejamento e cria um documento, e depois, quando você vai para o campo fazer aquilo, você descobre que não funciona por N motivos, inclusive que o seu público-alvo não quer aquilo. Então, essa abordagem tem que mudar, tem que ser virada completamente, e acho que é exatamente isso que vocês fizeram. Além de falar sobre o assunto de empreendedorismo na sala de aula e criar uma nova geração de brasileiros mais predispostos a poderem ou quererem empreender, acho que a própria abordagem é algo que temos que levar para o mundo de inovação, tanto corporativa quanto de empreendedorismo voltado para o impacto. Bom, vou começar agradecendo também a Endeavor. Prazer conhecer também Rafael, uma delícia para poder estar conversando com vocês sobre um tópico que é tão importante. Falando um pouquinho da educação, do modelo de vocês, eu acho que é incrível, né? Eu estou tendo a experiência de estar nos Estados Unidos por 10 anos e o modelo educacional é muito focado no autodesenvolvimento, né? Então, você tem, sim, as suas aulas elementares, mas você tem o que eles chamam de extracurriculares, que são aquelas matérias que os estudantes, né, têm mais aptidão e que gostariam de selecionar
Então, eu acho esse modelo vindo para o Brasil é uma coisa super incrível e focado na criança, né? E tentando trazer dentro do currículo que foi falado no painel antigo um pouco da cidadania, um pouco da preocupação, né, com o social, a importância da sustentabilidade, né? Porque se esses adolescentes, essas crianças já criarem, já crescerem com esse valor dentro dela, é uma coisa que se torna natural quando eles se tornam empreendedores no futuro. Então, é uma coisa que a gente precisa realmente incluir no currículo. Eu vou começar, eu tenho uma apresentação PowerPoint, são vários, mas é mais visual do que contextual, eu gostaria de passar por eles. Me apresentando, eu sou Andrea, eu sou diretora da Rede Global de Base de Pirâmide, que é uma iniciativa que foi desenvolvida pelo professor Stuart Hart, de Cornell. Eu sou também diretora e fundadora de uma organização social no Brasil chamada GSI, Global Social Impact, que é dedicada para a disseminação de informações relacionadas à sustentabilidade e fortalecimento das organizações sociais no Brasil e na América Latina. E eu também trabalho com a Enterprise for Sustainable World, que é a consultoria, a organização do professor Stuart Hart, em desenvolver as capacidades para desenvolver estratégias de negócio com empresas e empreendedores. Eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a inovação, como agente transformador da realidade da base da pirâmide, que é um tópico importante para todos nós. Eu acho que todo mundo conhece C.K. Prahalad, a autoridade número 1 em estratégia de base de pirâmide, também Stuart Hart, que é a autoridade em implicações na estratégia de sustentabilidade e meio ambiente também. Os dois desenvolveram esse primeiro volume, que é conhecido como A Fortuna na Base da Pirâmide, há mais de 10 anos atrás, quando se falava de se adaptar produtos e serviços para consumo na base da pirâmide. Hoje, depois de 12 anos, saiu a nova geração de estratégia de negócio com a base da pirâmide, onde se avaliou todo esse aprendizado, né, dos 12 anos, as incubações, as inovações que foram feitas. E é isso que a gente vai poder falar um pouquinho dessa mudança. Esse gráfico representa o que a gente vê como a base da pirâmide global. Você vê no topo da pirâmide os 800 milhões de pessoas, no mercado que já está bastante saturado hoje. O meio, ele descreve o meio da base da pirâmide emergente que está vindo, que a gente acredita que se a gente continuar tentando adaptar os modelos estratégicos que existem hoje para a base da pirâmide vai causar um problema gigantesco com o meio ambiente. E aí embaixo a gente tem a grande população, que são 4 bilhões e 500 milhões de pessoas hoje que não fazem parte da economia formal e que a gente acredita que eles serão os protagonistas, né, desse desenvolvimento sustentável. Porque aqui é onde a população está crescendo, aqui é onde os grandes desafios sociais, ambientais estão ocorrendo. Então, provavelmente, onde as grandes inovações, os grandes empreendimentos vão ter que estar ocorrendo. Isso é só uma imagem para compartilhar com vocês, que é uma crônica que eu acho super interessante que foi feita, que parece ser fácil ganhar dinheiro na base da pirâmide, mas, na realidade, não é tão fácil, né? Nós viemos de várias décadas, né, onde o foco da estratégia da base da pirâmide era dentro do core business existente da empresa, focando na ecoeficiência, focando no que a gente chama de engajamento com stakeholders e na responsabilidade social corporativa. O aprendizado desses anos mostra que as estratégias futuras elas são muito mais nos modelos estratégicos e inovadores a serem desenvolvidos. E modelos aqueles que, na realidade, desenvolvem plataformas onde as comunidades de base de pirâmide podem desenvolver novas oportunidades de negócio nela e também onde se consegue gerar renda para essa base da pirâmide, de uma forma onde a gente consiga manter o ambiente, regenerar o meio ambiente e que traga retorno financeiro para essas empresas. Quando a gente vê o primeiro livro da Fortuna na Base da Pirâmide, o BOP.1, ele é muito focado na base da pirâmide como produtor ou como consumidor final. Na realidade, é vender o produto para eles, né? De uma forma que você faça mudanças incrementais. Então, você vai estruturar a sua organização para diminuir custo, adaptar produto, expandir a distribuição, de uma forma que você consiga trazer produtos
que já fazem parte do portfólio da empresa, mas de uma forma que ele é adaptado e utilizando exclusivamente o relacionamento com as organizações sociais para poder acessar o público. E o aprendizado de todos esses anos mostra que os modelos futuros eles têm que ser com base muito mais em uma parceria e confiança, onde o empreendedor, a comunidade, ele tem que fazer parte integrante do modelo de negócio. Ele não é simplesmente o produtor, ele não é simplesmente o comprador. Ele vai desenvolver o modelo, ele é protagonista, como os estudantes na escola, de desenvolver um modelo de sucesso que traga retorno tanto para o empreendedor quanto para a comunidade. Aqui tem que existir um diálogo muito intenso entre a comunidade, entre os empreendedores, as empresas, setor privado que estiverem envolvidas, para poder ter certeza que estão levando em consideração as necessidades dessa comunidade. Não o que a gente acredita que a necessidade é e tentar adaptar esse produto à realidade deles, mas realmente tirar essa mentalidade de achar que a gente sabe quais as necessidades são e tentar impor um produto e um serviço que, na realidade, às vezes não faz sentido para aquela cultura e para aquele mercado. Dessa forma, a gente tem a possibilidade de expandir a imaginação, que é o que está lá, conciliar as capacidades tanto do empreendedor, do empreendedor e intrapreneur, e novas tecnologias sustentáveis, não exclusivamente as que já são existentes na empresa. O relacionamento com as organizações sociais continuam sendo críticas, mas o contato direto com o empreendedor na comunidade passa a ser crucial. Então, é um relacionamento direto. A gente acredita que o mundo agora ele está mais ou menos passando com o que a gente chama um funil, né? O funil ele é representado com vários desafios. Os desafios naturais, ambientais, que são a poluição, o esgotamento dos recursos naturais, a degradação do meio ambiente, que estão colocando pressão de um lado. Do outro, a gente tem as pressões e os desafios do contínuo crescimento da população, a pobreza, que continua, a desigualdade, que ainda é grande, e as estratégias existentes, o que está acontecendo? Elas estão batendo na lateral desse funil e as empresas não estão conseguindo descobrir o modelo para conseguir ter sucesso, tanto em relação ao impacto social, quanto o retorno financeiro e sucesso dessa empresa. Então, a gente acredita que o grande desafio é descobrir formas inovadoras de conseguir passar por esse funil. E hoje existe vários modelos, approaches. A gente fala muito do conceito de clean technology, né, tecnologia limpa, que são todas essas inovações que estão vindo, com nanotecnology, energia solar. E também tem uma outra comunidade que se discute muito sobre base da pirâmide, né, que é focada realmente na inclusão social, em modelos de microfinança, questionamento em relação a como a gente pode melhorar uma distribuição, fazer com que ela seja mais eficiente dentro da base da pirâmide, como a gente pode criar fornecedores que estejam inclusos dentro, né, do processo de produção e distribuição, como que a gente pode mudar o produto para poder diminuir o preço. Então, existem essas duas realidades contextuais. O grande problema é que não existe nenhuma integração entre elas. A gente tem a comunidade de tecnologia limpa, que está lá muito focada com os engenheiros, a área de pesquisa e desenvolvimento, tentando desenvolver tecnologias para atender a necessidade das demandas e os desafios do meio ambiente, mas sem uma visão muito clara para a base da pirâmide. Então, eles desenvolvem produtos que são extremamente caros, carros elétricos, placas solares, que é financeiramente inviável para a população de baixa renda. Do outro lado, a gente tem a base da pirâmide, que tem um foco muito grande de adaptar e mudar e criar novos modelos de negócio, né, com a visão muito grande na inclusão social, e não consegue pensar um pouco em como trazer o meio ambiente nisso. Então, a gente acredita que a grande oportunidade vai estar na convergência dessas duas comunidades, desses dois mundos, que a gente chama de Green Leap, que é a oportunidade de a gente conseguir desenvolver novas empresas sustentáveis, novas ideias de negócio que são criadas na base da pirâmide, de uma forma que é co-criada entre a comunidade e entre as empresas, onde o empreendedor faz parte, a comunidade faz parte do core do negócio, ele é responsável, ele tem ownership, ele tem a responsabilidade de garantir sucesso
dentro da comunidade da mesma forma que a empresa. Esse modelo, uma vez que se prove sucesso, ele vai fazer o que a gente chama de trickle up. Ele vai escalar primeiro horizontalmente por outras comunidades e daí ele vai para cima da base da pirâmide, trazendo inovações para o meio e para o topo da pirâmide. É o que a gente chama de inovação reversa, começar da base para cima de uma forma que é cocriada conjuntamente. Tem vários modelos de iniciativa dessa mundialmente. Eu quero falar dessa especificamente da Universidade de Tsinghua, na China, que é um dos laboratórios da rede global. Eles fizeram essa tecnologia junto com empreendedores. Ele é uma tecnologia super simples, de vidros a vácuo conectado a um tanque de água para aquecimento de água, um sistema de aquecimento de água. E na China, eu não sei quem conhece, se você for para a área rural da China, isso está praticamente em todas as partes. Eles desenvolveram essa tecnologia inicialmente para poder vender para o topo da pirâmide, mas como o topo da pirâmide não tem uma demanda de água aquecida, eles falharam no modelo de negócio, não venderam. E aí começaram a tentar saber como que adaptar esse produto nas regiões que não existe acesso à água quente. Começaram a ir para as áreas rurais, começaram a ir para as áreas pobres urbanas e conseguiram, junto com empreendedores das comunidades, desenvolver e adaptar esse modelo. Fizeram parcerias com instituições financeiras para poder criar modelos de financiamento para dar acesso à tecnologia. E esse modelo disparou de 0 para 100 bilhões de dólares hoje, nessa indústria somente na China, crescimento de 60% a 70% ao ano, e agora é questão de tempo para eles escalarem isso globalmente, levar isso para a Índia, levar para a África, trazer para a América Latina. Então, é esse tipo de solução que a gente está pensando, no foco, na solução de um problema social, usando uma tecnologia limpa, que hoje está aí, a gente pode usar ela em favor de resolver problemas sociais, ao invés de criar produtos só para o topo da pirâmide, e conseguir escalar modelos de negócio como esses. Esse aqui eu vou passar rapidamente, são outros modelos que existem globalmente, da GE, com a ultrassonografia, onde eles tentaram desenvolver um modelo que era mais mobile, para poder ir para as regiões menos acessíveis para fazer exames de ultrassonografia, e hoje eles já estão chegando em devices do tamanho de celulares, para poder dar acesso à saúde remotamente. A gente tem o modelo da Tata Group, com um carro todo de fibra e solar, que hoje custa $2.000, também de muito sucesso na Índia. Modelos de filtro e acesso à energia solar. Esse também é o último modelo que eu trouxe para compartilhar com vocês, é do Shotuko, que também é da Índia. Esse modelo eu acho muito interessante. Ele é uma geladeira. Ele foi criado com o objetivo de conseguir fornecer alguns dias de vida para alimentação nas regiões, mas o grande sucesso dele não é porque ele é único, exclusivamente um produto, ele é um meio de desenvolver, é uma plataforma de desenvolvimento de outros negócios. Então, na Índia, as mulheres são muito empreendedoras e elas estão usando essa plataforma para poder desenvolver outros modelos de negócio. Então, isso cria uma plataforma que alavanca outras oportunidades de negócio e desenvolve economicamente essas comunidades. Tem hoje uma geração de empreendedores que já estão engajados em atividades e modelos de negócio com a base da pirâmide. Também muitas empresas corporativas que a gente chama entrepreneurs, que estão hoje investindo, desenvolvendo pesquisa e desenvolvimento, fazendo parcerias com empresas, como é o caso da CRIA, para poder conseguir entender como eles conseguem desenvolver e tentar trazer as capacidades deles juntos com as comunidades para desenvolver modelos de negócio com foco na base da pirâmide. A gente acha que não tem muito tempo, a gente tem a expectativa de 2050 de chegar a 9 bilhões de habitantes. Isso vai causar uma demanda dos recursos naturais quase 70% maior do que a gente tem hoje. Isso vai causar um grande estresse, tanto nos recursos naturais de água, energia, terra. E a gente tem um grande desafio aí para frente, que vai ser como fazer com menos mais, né, na realidade, ou fazer mais com menos recursos. E isso, na nossa opinião, requer inovação e requer colaboração. A gente, aqui, sozinho, a gente não vai conseguir fazer isso. A gente vai ter que realmente engajar todos os stakeholders
e ainda não vai ser suficiente para a gente conseguir resolver a quantidade de problemas sociais globais que a gente tem. Então, é super importante não só que as empresas corporativas, os empreendedores, a academia, os estudantes, né, os fornecedores, os competidores, todos estejam reunidos para poder tentar entender como que a gente pode melhorar e avançar mais em ações de impacto social e de sustentabilidade para a gente conseguir alcançar um mundo mais sustentável. Para isso, a gente acredita realmente na importância da rede global. O Rendel está falando, hoje tem várias instituições desenvolvendo redes globais com o intuito de disseminar informação e potencializar isso. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a rede global. A rede global ela é uma comunidade de organizações sociais, corporações, NGOs, entrepreneurs, fundações, que tem o objetivo principal de fomentar e explorar a estratégia e desenvolver iniciativas inclusivas e sustentáveis com a base da pirâmide. Esse é o foco dela. Então, ela busca desenvolver e implementar soluções que a gente chama que ganha e ganha, que traz retorno financeiro, mas, ao mesmo tempo, desenvolve essas comunidades. Esse aqui é só para poder dar um gráfico do histórico da rede global. Ela começou em 2000, com o próprio Stuart Hard, que desenvolveu o primeiro laboratório de BOP na Universidade de North Carolina. Ele mudou para Cornell em 2003, levou o laboratório com ele, quando ele assumiu a cadeira do Centro de Sustentabilidade de Cornell. E daí para diante, vários laboratórios, que a gente chama incubadoras, começaram meio que crescer e surgir meio que organicamente, sempre com acompanhamento do Stuart nessa estratégia, e de lá para cá esses laboratórios têm se reunido e conversado sobre uma maneira como a gente consegue colaborar, como a gente consegue potencializar iniciativas, compartilhar o aprendizado, que é muito o que as pessoas estavam descrevendo como desafios aqui. O papel da rede global vai ser esse. O que a gente define como empresa sustentável, né? Qual que é a diferença da empresa sustentável para o negócio social ou para as outras definições? Ela leva em consideração o triple bottom line, tem que ter o meio ambiente, tem que ter o social e tem que ter o financeiro embutido na estratégia do negócio. Ela é focada no modelo do negócio no setor privado, e a razão disso é porque a gente acredita que se você fizer o bem ganhando dinheiro, você vai fazer muito mais o bem, né? Quanto mais as empresas puderem investir fazendo ações sociais e tendo retorno financeiro, mais ações sociais elas vão fazer. E tem que ser também transformadora em qualidade. Significa que ela tem que levantar a base da pirâmide, ela tem que criar oportunidade de desenvolver negócios e criar renda nessa comunidade. E tem que ter inspiração e potencial de escala. Os objetivos principais, como eu falei, é catalisar inovações com foco em negócios inclusivos e sustentáveis. E a gente quer promover esse conceito através da rede global com os laboratórios, gerando conhecimento, porque os laboratórios são incubadoras no mundo inteiro hoje, desenvolvendo iniciativas como a CRIA está fazendo, cada uma delas trabalhando isoladamente. Então, a gente, com a rede, vai ter o potencial de conseguir catalisar todo esse conhecimento, compartilhar todos os casos, compartilhar as iniciativas, tudo que está sendo feito globalmente por elas. O compartilhamento vai ser feito através de fóruns, através de workshops, através de seminários, de webinars, de publicações, e com o objetivo final de incubar e criar mais empresas sustentáveis com o foco na resolução social e sustentável. Essa aqui é uma lista rápida das organizações sociais, instituições e empresas sustentáveis que hoje são laboratórios mundiais, são 18 delas. Essa é a localização delas, estão na Ásia, Europa, na África do Sul, América Latina. A gente tem nos Estados Unidos os institutos de pesquisa, que é Cornell e a Universidade de Michigan. No Brasil, hoje, o laboratório é na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Eles já fazem parte dessa rede desde 2005 e trabalham com várias empresas de grande porte corporativo, um foco mais em varejo, como Coca, Walmart, Eletropaulo, também desenvolvendo esse tipo de iniciativa. Para a gente conseguir
continuar fortalecendo isso. A gente vai estar fazendo um fórum no dia 7 e 8 de novembro aqui no Brasil. Esse fórum vai ser a continuidade de um fórum que foi feito em 2009, que é o Cornell Global Forum for Sustainable Enterprise. Esse foi um dos grandes fóruns que ocorreu nos Estados Unidos, onde trouxeram grandes especialistas como Stuart Hard, Al Gore, Ted London, os líderes da Tata Group, para poder falar pela primeira vez sobre essa convergência da tecnologia limpa com a agenda de base de pirâmide. Então, isso é o que a gente vai estar falando durante esse fórum. A gente vai estar compartilhando aprendizado durante esses 12 anos de discussão. A gente vai estar trazendo um dos desafios que muitas pessoas indicaram aqui, inclusive o Daniel, que é falar sobre iniciativas e casos que estão sendo feitos concretamente mundialmente. Esses laboratórios vão estar trazendo esses casos em parcerias com os parceiros corporativos, para a gente poder discutir não somente os desafios e oportunidades do empreendedor no campo, mas também os desafios da empresa em desenvolver esse espaço e conseguir desenvolver estratégias em parcerias com esses empreendedores e essas comunidades. E, lógico, a gente vai querer criar um network para poder engajar outras redes, outros parceiros, para poder fazer parte e definir próximos passos em relação à rede. Hoje a gente tem como patrocinador da rede global no Brasil a Natura e a IBM. Eles são fundadores estratégicos para o desenvolvimento da rede nos próximos 3 anos. Para o fórum que vai ocorrer, eles também são patrocinadores junto com o Itaú Unibanco. A Tetra Pak também está aqui, mas não deu tempo de adicionar o logo delas. Para os parceiros institucionais, que a gente está desenvolvendo parceria no sentido de disseminar o conhecimento, está incluindo a FGV, a Artemisa, a Endeavor, que está aqui, a Dr. Micro, a Ideia Sustentável, a BR Brasil e a Brain. Então, é isso. Se vocês quiserem mais informações a respeito da rede global, a respeito do fórum, o site está lá em cima, minhas informações de contato, eu fico disponível para poder esclarecer qualquer dúvida. Obrigada. Então, vamos passar para a parte das perguntas. Vocês podem mandar perguntas. Qual que é a essência do desafio que a gente tem aqui no Brasil? Acho que a minha pergunta principal é essa. Com base na minha experiência, né, que curiosamente inclui o mundo de empreendedorismo, mas também o mundo corporativo, posso talvez separar um pouco o que acontece no mundo e o que acontece no outro mundo, porque acho que os desafios são bem diferentes. O mundo corporativo, e, enfim, não sei se tem gente aqui do mundo corporativo, mas sendo muito sincero, porque acho que tem que ter transparência, uma honestidade sobre isso. Acho que hoje, o jeito em que as empresas estão estruturadas, a liderança que tem, realmente falta vontade. Porque o mercado existe, tem uma puta oportunidade, tem a criatividade, como você falou, fazendo com que as empresas grandes ainda não chegaram nesse mundo. Acho que falta de vontade e falta do entendimento que, de fato, a única forma de criar empresas bem-sucedidas no futuro vai ser empresas que criam valor compartilhado, empresas que são sustentáveis. Então, a gente tem tido desafios não só na venda ou na construção de projetos, na captura de clientes, ou inclusive na disseminação desses conceitos, porque, para mim, as empresas brasileiras ainda, na grande maioria, não entenderam a importância de começar a pensar sobre isso. E quando eu falo importância, não só por uma consciência maior, que seriam motivos mais de propósito, de tentar fazer um mundo mais inclusivo e mais sustentável, por motivos óbvios, que tem tantas pessoas excluídas, tantas pessoas na base da pirâmide, e a gente tem uma grande crise ambiental, e que, por sinal, não é uma crise que está ameaçando o meio ambiente, é uma crise que ameaça a nossa espécie, né? Então, não por um motivo de consciência maior, mas sim por um motivo, inclusive, de um instinto de sobrevivência, em algum momento as empresas acho que vão começar a perceber que fazer isso está no seu próprio interesse e no interesse da sua própria sobrevivência, mas acho que essa ficha ainda não caiu em larga escala no Brasil. No nível dos empreendedores, acho que tem muito a ver com o que estava sendo discutido no painel
de manhã, que eu concordo tanto com, acho que era Juan Carlos e o Daniel, que falaram que faltam empreendedores, um suficiente número de empreendedores se envolvendo com esse assunto, que tem a ver com a educação, mas acho que tem uma outra coisa que eu, como um estrangeiro morando no Brasil há pouco tempo, tenho percebido que alguns dos maiores talentos que a gente tem na cidade, que eu tenho mais experiência, né, mais vivência, que é Rio e São Paulo, os maiores talentos, as pessoas que estão formando com as melhores né, diplomas, ou enfim, programas, graduações, etc., acabam indo ou para o concurso público, ou para o mercado financeiro, ou para o mundo corporativo tradicional. Então, acho que a gente tem um problema hoje, que é o brasileiro de classe média alta, que talvez tenha esse potencial de empreender e criar empresas novas, disruptivas, etc., que estão sendo seduzidos por um padrão de vida e um salário alto. E acho que até a opção de empreendedorismo, especialmente empreendedorismo social ou inovador ou sustentável, qualquer coisa do gênero, não virá uma opção de carreira atraente e as pessoas não... Até o momento que as pessoas não tenham essa vontade e motivação para dizer, puta, acho que realmente eu sou uma pessoa que posso fazer isso e que deveria fazer isso, acho que a gente não vai ver essa mudança acontecendo. Por exemplo, os emergentes daqui, a nova classe média no Brasil, ao invés deles terem um pensamento sustentável e pensar um pouco mais com responsabilidade no próprio consumo, isso não acontece. Então, a gente está vendo um estrangulamento aí no trânsito nas grandes cidades, um aumento de vários problemas por conta do consumo excessivo, né? As pessoas vão para o exterior e compram, enfim, se endividam pelos próximos 5 anos, porque lá está mais barato, enfim, mas assim... aparentemente, a base da pirâmide que sobe um pouco, ou os emergentes, a nova classe média, eles consomem talvez o mesmo tanto, ou talvez um pouco mais, porque ficam deslumbrados com essa possibilidade de consumo. Então, para mim, isso só fica diferente do que você colocou, que essa base da pirâmide vai ser responsável por essa inovação sustentável e de empresas e de empreender com maior responsabilidade social, com maior responsabilidade... Não tem uma contradição aí, uma coisa que dá... Tem, e vai muito em linha quando a gente fala de educação, né? Na realidade, eu acho que a nossa grande falha de sistema no Brasil é a falta de cidadania e de na educação na escola pública. E isso gera uma cadeia de consequências, né? Mesmo quando a gente fala na questão corporativa, por que as empresas não estão também investindo em ações como essa, é tudo uma consequência. Vamos pensar, a empresa corporativa não investe porque ela não entende qual que é o potencial, a oportunidade do negócio dela lá. Ao mesmo tempo, o governo, que tem um papel crítico para poder incentivar e dar iniciativas que as empresas possam investir parte da renda, do dinheiro dele em iniciativas como essa, também não dão. Então, isso dificulta ainda mais as empresas chegarem no ponto corporativo. As escolas não preparam os indivíduos, falando da classe média alta, para poder entender e conscientizar, né, da importância dos recursos, da limitação dos recursos naturais, da importância de se desenvolver novos modelos de negócio para poder conseguir consumir de uma forma, né, inteligente e responsável. Eu acho que a mudança não vai ocorrer do meio da pirâmide para cima. A mudança vai ocorrer realmente na base da pirâmide, que é onde estão os 4,500 milhões de habitantes que não fazem nem parte, né, dessa classe econômica, não têm acesso à água, não têm acesso à energia, não têm acesso à educação. E, para essa parte da pirâmide fazer parte disso, o papel é muito grande, tanto dos empreendedores quanto nas empresas, no desenvolvimento de novas iniciativas, que elas têm que ser criadas de uma forma pequena, são pilotos, são, na realidade, metodologias, não são ainda nem empresas que se provam funcionar com um focando numa necessidade local, engajando essa comunidade, sendo responsável por aquela vivência social. Quem está na base da pirâmide entende a necessidade, entende o que é economia, entende o que é racionalizar.
Por incrível que pareça, eles têm uma consciência maior de sustentabilidade, até maior do que o meio e o topo da pirâmide, que consome numa forma ilimitada. Né? Por isso que eu acho que a base da pirâmide vai ser crítica para desenvolver esses modelos sustentáveis. Concordo completamente com você. Acho que talvez o que faz isso ser um desafio muito maior ainda. Então, porque é um duplo desafio, né? Que a gente está dizendo que já com 7 bilhões de pessoas no mundo, a gente consome 1,5 vezes mais recursos naturais que a natureza regenera anualmente. Então, se em 2012 tem 10 recursos naturais e a natureza fez mais a gente consumiu 1,5. Então, sobrou 9,5 e, eventualmente, essa conta vai zerar, se a gente não mudar radicalmente a forma de fazer. E isso... com mais 2 poucos bilhões de pessoas, no mínimo, vindo para ficar, a longevidade aumentando, então, e as pessoas sendo incluídas de maneira econômica, financeira. Então, a gente está falando de um consumo que vai crescer muito, mas muito mais do que as pessoas tendem a achar. E não adianta dizer que a gente, classe A e B, vem fazendo e vivendo de uma certa maneira, e vocês agora não. Agora, finalmente, que tem uma demanda latente que está podendo achar formas de consumir, dizer, não, vocês não. Né? Então, não existe essa possibilidade também. Então, o desafio criativo que existe em criar formas de oferecer produtos e serviços de alta qualidade, a preço acessível e de maneira sustentável, justamente o que a gente está enfrentando e precisa de uma massa crítica muito maior de pessoas talentosas, pessoas com recursos, tudo isso, envolvidas em tentar resolver isso, senão não tem chance dessa espécie sobreviver. Como fazer para incluir o capital humano que existe na base da pirâmide em termos de inovação social e não só pensar em inovação social para a base da pirâmide, gerando ela desde o ecossistema empreendedor atual, que não inclui diretamente esse capital humano das pessoas que vivem e trabalham nos contextos da vulnerabilidade? A gente apoia muito, e quando a gente fala com as empresas corporativas, de tentar engajá-los em imersões nas comunidades. A imersão, para o lado corporativo, é muito importante, primeiro, para poder tirar o mindset do modelo tradicional, que eles tentam sempre trazer do topo para a pirâmide, para poder adaptar. Então, se a gente conseguir trazer, engajar esses empreendedores dentro da realidade, da cultura da comunidade, várias mágicas acontecem, né? Incluindo o desenvolvimento de confiança entre os parceiros. Conseguir entender o que é a cultura, como que essa comunidade vive, quais são realmente as reais necessidades que a base da pirâmide experimenta todos os dias, quais as dificuldades de chegar na escola, de ter acesso à energia ou não, como que eles comem. Isso são todos fatores se você realmente está convivendo e engajando essa comunidade nesse processo de desenvolvimento dessas estratégias de negócio. Trazer estudantes para poder conseguir entender essa realidade e talvez já desenvolverem uma mentalidade de como conseguir engajar todos esses stakeholders na solução do problema. Mas o engajamento dentro da comunidade, a imersão, o entendimento de como é a realidade deles e colocar eles como parte integrante desse modelo é crítico para o sucesso futuro dessas inovações. Concordo completamente com isso. E acho que, na verdade, o próprio Stuart Hart fala sobre uma coisa, esqueci exatamente o nome que ele dá para isso, mas 3 tipos de empresas, ou 3 tipos de empreendimentos. Né? Aquelas empresas que são pequenas, nascem pequenas e vão ser pequenas. É para ser pequenas porque pode ser o contexto, pode ser o empreendedor, etc. É padaria da esquina, etc. Tem o segundo tipo que cresce minimamente, mas também chega a um limite e mais ou menos se estabiliza lá. E tem um terceiro tipo de empreendimento que nasce com potencial, no mínimo, talvez nunca atinja, mas com potencial de ser gigante. Olhando dessa forma e pensando no capital social da própria base da pirâmide, não sei quem fez essa pergunta, se ainda está aqui, eu entendo que, dependendo do tipo de negócio, a participação das pessoas é diferente. As pessoas da base da pirâmide que vão empreender o terceiro tipo de negócio, que nasce para ser gigante e que estoura, e essas pessoas têm que ser dadas mais
plataformas e recursos para poderem fazer isso. Na verdade, primeiro, terminando a falar sobre o terceiro caso, que são negócios que estouram, tem as pessoas que vêm da base da pirâmide que podem ser os empreendedores e chegar até a escala, como a Leila, mas tem outras formas de envolver o capital humano das pessoas nesse tipo de negócio, que é justamente o que a Andrea estava falando, que é envolver no processo criativo, envolver na identificação de necessidades e potencial desse público. Então, é acessar conhecimento e potencial criativo dessas pessoas, mesmo que não sejam elas empreendendo. E nos outros dois casos, de pequenos e médios negócios ou micronegócios, é mais comum serem as pessoas que vêm da própria base da pirâmide empreendendo, e aí tem programas que nem Sebrae, mas que a gente tem que fazer cada vez mais, tem que mexer na educação, para que essas pessoas também não só consigam empreender de uma maneira mais efetiva, como o Sebrae tenta ajudar a fazer, quanto que as pessoas tenham a própria consciência social e ambiental que é necessária para qualquer tipo de negócio, seja a padaria da esquina, ou seja a GE ou Natura, etc. Então, acho que dependendo do tipo de negócio, tem formas diferentes de envolver, mas concordo completamente que tem um grande capital humano que tem que ser envolvido, que não está sendo, talvez, acessado da melhor maneira possível. Eu acho que o meu fechamento vai ser muito em linha com o que a maioria dos palestrantes falaram desde o início desse dia, que existem vários stakeholders, várias pessoas envolvidas em todo esse processo, desde a empresa corporativa, que tem que engajar seus líderes na importância de iniciativas de sustentabilidade e base de pirâmide como estratégia de sucesso para a sustentabilidade dentro da empresa, as políticas públicas com o governo que precisam incentivar iniciativas mais como essa, a responsabilidade na educação, né, de conseguir trazer essa consciência, né, social já na veia dos adolescentes. Eu acho que a gente tem uma grande vantagem comparada com outros países globais, como a Luciana apresentou aqui para a gente. A gente tem a população que está na baixa, no meio da pirâmide, é uma população nova, jovem, cheia de ideias, cheia de potencial. Então, diferente de muitos dos países desenvolvidos, onde a pirâmide hoje virou de ponta cabeça, onde tem uma população muito mais velha no topo e uma população nova, extremamente pequena, aqui para conseguir, né, trabalhar e gerar economia para poder suportar tudo isso é muito mais difícil. Então, acho que a gente está numa posição muito mais estratégica de ter uma população nova e que, se a gente traçar ou tentar ensinar e disponibilizar as plataformas, o que é necessário para elas se desenvolverem, a gente tem um potencial de inovação muito grande no nosso país. Então, cabe a todos nós se envolver. A gente está aí fazendo os esforços para desenvolver as plataformas de conhecimento, engajando empreendedores como a CRIA, como a Vina, a Endeavor, a Artemisia. Os investidores, os angels, estão aí procurando a oportunidade de investir em ideias inovadoras, então acho que tem tudo para a gente dar certo. Bem, eu vou simplesmente concordar e dizer que grandes mudanças, sejam de estrutura ou de consciência, acontecem quando se atinge mais ou menos 10% da população. Então, a gente precisa criar massa crítica e envolver 10% de todo mundo, tentar envolver 10% dos seus amigos nesse tipo de coisa, e teremos uma mudança de consciência e eventualmente, de estrutura. Então, é complexo, complicado, quase impossível, mas dá, né? Não, eu sou otimista. Apesar de tudo isso, eu sou super otimista. E tá com a gente. Vamos matar no peito, então, e vamos fazer o que está ao nosso alcance, então, cada um no seu quadrado e fora do quadrado também, né? Mas vamos fazer o máximo que der e que tiver ao nosso alcance. Nada de errado de entrar um no quadrado do outro. Então, vamos fazer um quadradão, né? Vamos fazer umas interseções, né, nos quadrados. Queria agradecer a Andrea, ao Daval, a Endeavor, ao pessoal do apoio, a vocês por terem participado, atenção, e a todos os parceiros, enfim, que a gente consiga caminhar mais juntos aí nesse desafio gigantesco que está posto. Né? Obrigado, gente. Obrigado a vocês.